Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje estudaremos os atributos da divindade. Quando Allan Kardec trata os atributos da divindade, a primeira coisa que precisamos lembrar é que o homem ainda não compreende a natureza íntima de Deus. E isso já havia sido dito anteriormente, quando Kardec pergunta se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. E os benfeitores respondem: não, falta-lhe para isso um sentido. E essa resposta é muito profunda, porque ela nos mostra que o nosso limite diante de Deus não é apenas intelectual. Não se trata apenas de estudar mais, pensar mais, raciocinar mais. Trata-se de uma limitação ainda da nossa própria condição evolutiva, ou seja, ainda não temos desenvolvimento suficiente para compreender Deus em sua essência. Ainda nos falta capacidade intelectual, moral e intelectual para penetrar essa realidade mais alta. Por isso é importante compreender que nós não alcançamos Deus diretamente em sua natureza íntima, mas isso não significa que nada possamos saber sobre ele. É justamente aqui que entram os atributos da divindade. Então, como podemos conhecê-lo? Não podemos conhecê-lo diretamente ainda, mas aquilo que a razão nos permite reconhecer como necessariamente pertencente a um ser soberanamente perfeito, e é exatamente isso que Kardec faz. Ele organiza esses atributos a partir de um raciocínio lógico, filosófico e profundamente coerente com a ideia de um Deus, né, como causa primária de todas as coisas. Então, depois que Kardec apresenta esses atributos aos benfeitores, ele pergunta se eles abarcam todas as perfeições da divindade. Eles dizem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes haver nada acima disso, mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. Ou seja, do nosso ponto de vista, esses atributos abarcam tudo aquilo, né, que nós conseguimos compreender como perfeição divina, mas não significa que tenhamos esgotado a realidade divina. E isso é muito importante, porque por um lado, né, não podemos cair no erro de imaginar Deus com imperfeições humanas. E por outro, também, não podemos achar que nós já o definimos completamente. Então, a partir dessa base, Kardec enumera os atributos de Deus. Deus é eterno, né? Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se Deus mudasse, tivesse sujeito às leis, isso significaria uma de duas coisas. Ou ele mudaria para melhor, ou mudaria para pior. E se mudasse para melhor, antes não seria perfeito. E se mudasse para pior, deixaria de ser perfeito, porque Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus não é matéria. Se o fosse, seria limitado, mutável, divisível e estaria sujeito às leis da matéria. Mas Deus está acima da criação material, ele é imaterial. Deus é único. Não podem existir dois deuses, né? Se existissem dois seres supremos, haveria entre eles uma de duas situações. Ou seriam absolutamente iguais em tudo, ou teria algo que o outro não tem. E se um tivesse algo que o outro não tem, um seria superior ao outro e o outro deixaria de ser absoluto. Então, se houvesse duas, né, vontades supremas, também poderia haver conflito ou dualidade no governo do universo. Mas a ordem, a unidade, a harmonia da criação mostram que o princípio supremo é um só. Por isso, Deus é único. Deus é onipotente. Se Deus não tivesse, né, todo o poder, haveria algo acima dele ou fora do seu alcance. E nesse caso, ele já não seria supremo. Mas Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de tudo. Então, logo, seu poder é soberano. Mas é importante compreender que a onipotência divina não significa arbitrariedade. Deus não age por capricho. Seu poder está sempre em perfeita harmonia com a sua sabedoria, sua justiça e a sua bondade.
Deus é soberanamente justo e bom. Esse é um dos atributos mais importantes para a nossa vida espiritual e material, porque ele corrige muitas ideias equivocadas que ainda existem sobre Deus. Deus não é injusto, não é cruel, não é vingativo, né? Não favorece uns em detrimento de outro. Se Deus é soberanamente perfeito, então sua justiça é perfeita e sua bondade também. Isso significa que tudo no universo está submetido às leis sábias, justas e boas. Ainda que muitas vezes nós não compreendemos os acontecimentos da vida, isso não significa ausência de justiça divina. Significa limitação ainda da nossa compreensão. Nós vemos um fragmento, Deus vê o conjunto. Nós vemos o instante, Deus vê a eternidade. Então, portanto, embora o homem ainda não possa compreender a natureza íntima de Deus, podemos reconhecê-lo por seus atributos. Mas Deus é sempre maior do que aquilo que conseguimos definir. Estudar os atributos da divindade é, na verdade, um esforço de elevação do pensamento para que possamos abandonar ideias infantis, imperfeitas ou humanas demais sobre Deus e nos aproximamos de uma compreensão mais digna, mais racional e mais espiritual da sua grandeza. No próximo estudo, veremos o último subtítulo do capítulo 1 de Deus, Panteísmo. Até lá!